Abre a sua Bíblia aí no nome de Jesus. Vamos lá? 2 Samuel capítulo 23. Vamos ler o versículo 1 então? 23, 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Vamos parar aqui no versículo 2, que isso aqui é o suficiente. Eu quero que você compreenda isso aqui. Se você continuar lendo o livro aí de 2 Samuel, você ainda vai ver mais um capítulo aqui. Mais um capítulo falando sobre Davi. Mas esse capítulo 23 aqui, ele fala sobre as últimas palavras do Davi, falando ali como que foi na verdade, é para dar a entender para mim, para você, como foram os últimos dias de Davi, como é que o Davi falava, a respeito do que o Davi falava nos seus últimos dias aqui nessa terra. Aí a Bíblia fala, só no versículo 1 e o 2, ele fala, fala que eu sou o Davi, eu sou um ungido de Deus. Ele fala no versículo 2, a minha boca fala ou falou, o Espírito do Senhor, na verdade, falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. O Davi deixa claro, então, bem aqui, bem no versículo 2, que a boca dele falava da palavra de quem, gente? De Deus. A boca do Davi, ele chega nos últimos dias, ele já tinha ficado velho. Eu quero que você entenda que o Davi já estava velho aqui. E ele começa a falar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E a gente vai ficando velho e a gente vai fazendo umas reflexões. Vai ou não vai, gente? Vai fazendo umas reflexões, né? Poxa, a gente começa a ter uma história para contar, não é assim? Uma história para contar. E se você ler todo o capítulo 23, você vai ver que o Davi, ele começa a relembrar algumas vitórias que ele teve, os valentes que andavam com ele, as pessoas, as vitórias que Deus deu para ele. O Davi estava aqui, nos seus últimos dias de vida, ou nos seus últimos anos de vida, ele estava relembrando, ele estava falando, ele estava contando das coisas boas que Deus tinha feito por ele e através dele. Aí eu quero entrar no assunto aqui com você. Eu e você, nós precisamos entender que nós vamos chegar, né? A gente vai chegar num ponto da nossa vida. Presta atenção numa coisa. Todas nós teremos uma história para contar. E nós escolhemos que história nós queremos contar. Todas nós temos a oportunidade de escolher ser usado por Deus para falar dos grandes feitos que Deus usou você, ou você também pode chegar a uma época da sua vida de contar só a derrota. A gente escolhe, ou a gente fala de Deus, ou a gente fala do diabo, gente. Essa é a verdade. O Davi estava chegando nos últimos dias dele contando coisa boa. E nós somos inteligentes. Diga amém. Pastora, como assim inteligente? Você precisa entender que andar com Deus nos garante um futuro bom. Andar com Deus nos garante dias maravilhosos. Mas pastora, mas é difícil. Difícil mesmo é comer o pão que o diabo, que, gente? Amassou. Isso é difícil. Bom é andar com Deus. E o Davi estava aqui contando, olha, eu sou aqui ungido de Deus. Os últimos dias dele, eu sou ungido de Deus. Deus, o Espírito de Deus falou pela minha boca. Eu me lembro anos atrás que eu fui fazer uma visita ali no check-up. Era ali perto de quem vai para o Manauara ainda, o check-up. De quem vai descendo ali para o shopping Manauara. E aí pediram para eu fazer uma visita lá. Nós fomos fazer uma visita. O senhor estava em estado terminal. Estava com um problema lá. E eu me lembro que eu fiz o apelo, né? Conversei com ele sobre Jesus e tal. Falei sobre perdão. E sabe aquela pessoa que está nos seus últimos instantes de vida e ela só fala de coisas ruins? Ela só fala de arrependimentos? É porque minha vida foi uma desgraça. É porque a minha vida foi isso. É porque a minha vida foi aquilo. É porque a minha vida isso. É porque a minha vida foi assim. E não tem nada de bom para contar.
porque foi uma vida perdida, porque foi uma vida sem propósito. Quando eu falo uma vida sem propósito, não é nada muito importante, mas é uma vida sem a direção de Deus. Então, quando eu vi aquele homem à beira da morte, né, porque algumas semanas depois acabou morrendo, e eu vi aquele homem totalmente desesperançado, totalmente frustrado por viver uma vida ruim, por contar uma história de derrota, por contar uma história de fracasso, uma vida, meu irmão, de destruição. Eu olhei, sabe o que eu pensei? Eu não quero morrer assim. Como? Contando só desgraça. Não quero morrer assim. Eu quero contar das coisas boas que Deus fez. Amém, gente? Mas nós temos a escolha. Nós temos na nossa mão a escolha de contar aquilo que nós escolhemos viver com Deus, ou de chegar no final dos nossos dias e contar só derrota, e contar só fracasso. A Bíblia diz em João, no capítulo 5, vamos lá, abra aí no nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 5. A Bíblia fala o seguinte, vamos lá, versículo 1. A Bíblia fala assim, João 5:1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento do quê? Das águas. Para bem aqui, meninas, olha aqui para mim rapidinho. A Bíblia diz então que havia em Jerusalém esse tanque chamado Betesda. Alpendre era um tipo de... Tá bem aqui na minha... varanda. É como se fosse uma varanda. Alpendre era um tipo de varanda. Tinha no templo então, o tanque ficava no meio, tinha 5 alpendres. E nesses alpendres, a Bíblia diz que jazia. Você sabe o que é jazer? Quando alguém fala assim, vai lá no jazigo do teu pai. É aonde, gente? É no cemitério, né? No cemitério. Então, naquele lugar, né? Nos alpendres, próximo do tanque, o tanque ficava no meio, tinha os 5 alpendres. Ficavam ali, jazendo, prostrados ou mortos espiritualmente, os coxos, os paralíticos, estava todo mundo ali, esperando o movimento das águas. Então a Bíblia conta aqui uma história de pessoas que não têm o nome, mas que elas esperavam o movimento das águas. Aí eu pergunto para você, a pergunta que não quer calar nessa noite: a sua história depende do movimento de quê? Você está esperando que movimento acontecer para você contar a sua história? Como assim, pastor? Tem gente que o casamento não muda porque ela espera o movimento do marido. Se o meu marido mudar, aí o que, gente? Aí eu mudo. Não muda, né? Espera o movimento do filho, do familiar, do parente, para poder então ela entender, né, que ela precisa tomar uma atitude. A Bíblia diz que estava ali um monte de gente doente e alguém esperava, né, eles na verdade estavam esperando o movimento. E preste atenção numa coisa aqui. Você está dentro da igreja. E eu vou falar uma coisa para você, uma coisa que eu aprendi na Igreja da Graça. Eu sou dessa igreja desde que eu me entendo por gente, né? Conheci Jesus nesse ministério, através da televisão, em 1900 bolinha, quando minha mãe já assistia a Igreja da Graça lá em Santarém. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua fé não pode depender de ninguém. Eu vou repetir de novo. A sua fé não pode depender de ninguém. Você não pode obedecer a Deus esperando primeiro a irmã Luciane ali fazer alguma coisa. Se ela fizer, eu faço. Ah, pastor, eu vou perdoar se eu ver que o outro merece meu perdão. Você está esperando um movimento, de alguém fazer um movimento para você então cumprir a palavra de Deus? Você vai continuar sendo coxa, cega, surda, você vai continuar enferma, porque você está esperando um movimento. Presta atenção.
A minha vida e a sua não pode depender do movimento de nada. Não pode. Por quê? Porque senão nós vamos continuar estagnada no mesmo lugar, mesmo estando dentro da igreja. Dentro da igreja e doente. Dentro da igreja e magoada e ressentida. Esperando o outro fazer alguma coisa. E você precisa entender. Você precisa compreender. Essa questão de movimento tem que partir de você. É você que tem que fazer alguma coisa. É você. É você que tem que estar disposta a cumprir a palavra de Deus, independente do que estiver acontecendo. Ah, mas a senhora fala isso porque a senhora é pastora, porque para a senhora é fácil. Não, eu falo isso porque eu sirvo a Deus. Porque eu sei quanto que custa servir e seguir isso aqui. A gente sabe como é que é. Não é fácil perdoar. Não é verdade, gente? Não é, porque a gente quer estar cheio de razão. Não é fácil servir o outro. Ah, pastor, o meu marido, ele é muito folgado. É o meu filho. Não é fácil. Mas preste atenção, eu não posso cumprir a palavra de Deus só se o outro fizer alguma coisa. Eu não posso fazer isso. Porque senão eu vou ficar do mesmo jeito. A minha vida não vai mudar. E presta atenção. Todas nós saímos de casa. Você diz que serve a Deus, é para a sua vida mudar. Não é para a sua vida ficar mesmo. É para você contar uma história depois, uma história de bênção. Não é para você chegar, que nem eu falei para você, lá, o irmão lá na beira da morte, contando só desgraça. Colocando a culpa nos outros. Ah, porque a minha vida não aconteceu isso, porque o culpado é o fulano. Não. O culpado é você. Por quê, pastora? Porque ninguém impede. Preste atenção. Quando você quer servir a Deus, ninguém impede você de servir a Deus. Quando você sabe o que você quer, ninguém impede você de cumprir a palavra. Ninguém. Mas preste atenção. Você vai encontrar um monte de gente para tentar te impedir de cumprir a palavra de Deus. Preste atenção. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí ela falava um monte. E eu ficava meio dolorida, né? Mas depois eu aprumava minha postura e seguia em frente. E a gente não pode ficar lá. Ai, pastora, e agora? Ó vida, ó céus. E agora? Não. Senhor, eu sei onde eu quero chegar. Eu quero contar uma história de vitória. Então eu vou seguir em frente no nome de Jesus. Amém? Aí a Bíblia fala mais. Vamos lá. Vamos. Partindo aí. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava o que, gente? Enfermo. Para aí rapidinho. Olha só. A Bíblia fala ali que naquele lugar estava um monte de gente jazendo. E a Bíblia fala que a primeira pessoa que descesse na água, quando a água agitava, era curada. Presta atenção. Imagina o fuzuê que era. Quando a água agitava, aquele fuzuê de enfermo, o coxo se puxando, né, meu irmão? O outro se arrastando, me leva, me leva, me leva. E o primeiro que chegasse, então era curado. Devia ser uma disputa. Devia ou não devia? Devia ser uma disputa. Para chegar naquele lugar e então para ser curado. Para chegar ali dentro do tanque, tomar o banho, né, afundar ali, então ser curado do mal. Devia ser uma disputa. Aí eu quero falar para você uma coisa aqui. Ó. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem é casado? Tá. Quem é solteiro? Levanta a mão. Ah, tá. Que negócio que tem 50 casados. Quem é emancebada? Vou perguntar de novo, porque quem é casada, levanta a mão. Tá. Quem é solteiro, levanta a mão. Tem uns aí que não sabem o que é. Se é casada, se é solteira. Se você é casada, preste atenção aqui. Preste atenção. Não dispute com a sua sogra. Não fica disputando com a sua sogra. Vou falar de novo. Não fique disputando com a sua sogra.
Você que é sogra, não fique disputando com a sua nora. Quem é o mais amado, quem é a mais amada na família? Pastora, eu casei. A minha sogra, aquela bruxa. Ela quer tomar o meu lugar no meu marido. Aí fica aquele negócio para ver quem é o mais a mais amada. Para que isso? Que história que você quer contar? Presta atenção nisso aqui. Você quer ficar marcado na história como a nora cascavel? A sogra cascavel? Não é porque é assim que o povo fala, não é não? Aquela cobra. Que história você quer contar? Na sua família. Nos seus relacionamentos. No meio da sua casa, como que você é conhecida lá no meio da sua família? Como aquela que é encrenqueira, que é fofoqueira, que faz intriga, que fala mal de todo mundo. Essa é a história que os outros têm para contar de você? Essa é a história que se alguém for pedir referente de você, vai dizer, aquela? A nora da fulana? Ah, pastora, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque a minha vida é minha. É verdade. Mas a nossa vida é nossa e tem que ser para a glória de quem, gente? De Deus. Para com isso. Não, de jeito nenhum. Tem que ser para a glória de Deus. Que história você vai contar? Que história que vão contar de você? Que história? De alguém teimoso, teimosa, rabugenta. Vamos falar aqui. Rabugenta. Né? Aquela que fica disputando. Disputando para quê? Com que intenção? Você é mãe, presta atenção, você é mãe, seu filho casou. Vou falar isso aqui para as mães, pelo amor de Deus. Seu filho casou, deixa ele viver a vida dele de casado. Diga amém. Deixa ele viver. Ah, pastora, mas o meu bebezinho casou, agora só quer saber daquela mulher, não quer mais saber da mamãezinha dele. É um ingrato. Não honra mais a mãe. Mentira. Sabe quando o filho honra o pai e a mãe? Quando é a moça, ela é uma boa esposa, está honrando o pai e a mãe. Quando os outros olham e falam assim, olha, a filha da fulana, uma boa esposa, casou, né?